Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão e conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Deixo registrado também, mais uma vez, já que o fizemos ontem, o nosso abraço ao aniversariante de ontem, o Dr. Posetti, que hoje abrilhanta esta sessão. Adiamento a pedido do relator. O primeiro é o processo 440, 2.6 da pauta. É um recurso eleitoral. A recorrente é Ademir Gaspar de Lima, Adilson Costa França e Ministério Público. Dr. Ricardo Almeida solicita adiamento. Processo 177.380, adiado em razão da ausência justificada do relator, o desembargador Luiz Ferreira. Adiado para a sessão do dia 18 de dezembro, por determinação do relator, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, o processo 23.683, onde é requerente Alessandro Nicoli e requerido o Tribunal Regional Eleitoral. Chama a julgamento o processo 13660, consulta filiação a novel partido sobre a excludente da res TSE 22.610, retorno ao partido pelo qual for eleito, configuração ou não de infidelidade partidária, consulente Lucas Ferreira da Silva, vereador de Araputanga. Parecer pelo não conhecimento da consulta. Dr. Lídio Modesto, parecer está mantido, ratificado, e Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de consulta formulada por Lucas Ferreira da Silva, vereador pelo município de Araputanga, Mato Grosso. O consulente indaga se eventual migração para o partido político pelo qual foi eleito, PSB, após breve passagem pelo partido recém-criado, SDD, caracteriza ou não a infidelidade partidária. A sessão de análise técnico-processual dessa casa opinou pelo não conhecimento da consulta por se tratar de questionamento sobre caso concreto. No parecer, a douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento da consulta em virtude de a mesma tratar de indagação sobre caso concreto é o relatório. Já foi ratificado o parecer, Vossa Excelência pode prosseguir. Isso, muito obrigado. O artigo 30 do Código Eleitoral diz que compete aos tribunais regionais responder às consultas sobre matéria eleitoral que lhes foram feitas em tese por autoridades públicas ou partidos políticos. E aqui o caso é bastante singelo, tanto que o voto é bastante curto. Eu realmente estou acompanhando o parecer técnico e o parecer ministerial pelo não conhecimento, porque realmente se trata de caso concreto, o que não é permitido. E não estou conhecendo dessa consulta e é como voto, senhora presidente. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 124.898, prestação de contas de partido político ou órgão de direção regional, requerente partido da mobilização nacional, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, já ratificado. Doutor Lídio, você tem a palavra. Obrigado. Cuida-se de processo de prestação de contas do Diretório Regional do PMN, Partido da Mobilização Nacional, nas eleições de 2014. O Diretório Regional deixou de apresentar a primeira e segunda prestação de contas em descumprimento do disposto no artigo 36 da Resolução 23.406 do TSE, apresentando a prestação de contas final de sua campanha. O relatório preliminar para expedição de diligência apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em exame, tendo sido aberta a oportunidade para o requerente se manifestar, a oportunidade que silenciou-se. Parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa e a Procuradoria manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório que já mantido passo, portanto, mantido o parecer, eu passo o voto do mérito.
O requerente, apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar as justificativas e documentos para regularização de suas contas, não se manifestou no tempo regular, deixando que o prazo transcorresse em habeas. O relatório preliminar apontou a existência de diversas irregularidades na presente prestação de contas, dentre as quais são elencadas as mais graves, a saber, omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial, ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, não apresentação do extrato bancário definitivo da conta corrente, informada na ficha de qualificação desta prestação de contas, ausência de registros financeiros e ou estimáveis em dinheiro na prestação de contas, não tendo sido demonstrado quem arcou as possíveis despesas de campanha. Como é possível visualizar-se na relação acima, a falha mais grave é atinente à ausência de instrumento de mandado para a constituição de advogado. Conforme é facilmente observável, ante a não constituição de advogado, a prestação de contas em apreço não atendeu à exigência contida nos artigos 33 da Resolução 23.406, conforme consta aí no corpo do voto os artigos aos quais eu me refiro e prossigo. Do outro giro, a Resolução 23.406 é bastante clara no que concerne ao atendimento das diligências que buscam a regularização das contas e não houve atendimento. Também com relação a isso, eu também peço vênia aos pares, porque está aí no corpo do voto para não ler o artigo. E o artigo 54 da resolução supracitada traz ainda as consequências que sobrepesam aos que não atendem às solicitações feitas pelo órgão responsável, saber julgamento das contas como não prestadas, quando ocorrerem situações previstas no artigo 42, parágrafo 3º e 49, parágrafo 3º da mesma resolução, e não leio também. Peço vênia. A desídia da agremiação partidária demonstrada pelo meio de sua não manifestação conduz à necessidade de julgamento da prestação de contas final como não prestada, em obediência ao comando contido na resolução anteriormente citada, e trago os julgados que vão no mesmo sentido desse entendimento, que também peço vênia para não ler. Ademais disso, o artigo 58 da Resolução 23.406 prevê que, uma vez julgadas não prestadas as contas de partido político, deve ser aplicada a sanção de perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário, conforme consta aí adiante. Por outro lado, o diretório regional foi regularmente notificado para apresentar a documentação que pudesse justificar as declarações por ele prestadas, contudo manteve-se inerte, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 58, inciso 2º acima citado, aplica ao mesmo a sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, a contar do ano seguinte ao trânsito julgado da presente decisão. E prossigo diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas do Partido Regional do PMN, Partido da Mobilização Nacional, nos termos dos artigos 54 e 49 da Resolução 23.406, decretando a perda do direito ao recebimento dos cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, é como voto. Alguma divergência quanto ao voto do eminente relator? O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido da Mobilização Nacional, PMN, relativas às eleições de 2014, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento 2.3, processo 107.829, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleição 2014, requerente Paulo Henrique Fernandes de Abreu. Parecer pela desaprovação e eu já está ratificado. Doutor Lívio, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de julgar em bloco com a outra, com a de Ângela Kenzia Santin, porque... é o processo 81072, Ângela Kenzia Santin, é esse? Isso. E também para que as contas sejam declaradas não prestadas, também ratificadas, Vossa Excelência está com a palavra. Na verdade, são casos comuns que nós temos julgado corriqueiramente aqui no Pleno, e os motivos que levam ao julgamento das contas como desaprovadas, eu estou julgando como desaprovadas, porque consta não comprovação de recolhimento à direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a outros recursos, apresentação de extratos bancários sem o saldo final zerado, eu esqueci de liberar o voto, né? Mas resumidamente é isso, né? E qual que é a próxima mesmo? É isso aí. Omissão, apresentação de extratos bancários sem o saldo final zerado.
embora não tenham sido realizados lançamentos na conciliação bancária, omissão de lançamentos de despesas detectadas na base de dados dessa justiça mediante o confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, existência de despesas realizadas em data anterior à data da entrega da segunda prestação de contas final, atraso de 12 dias para a abertura da conta bancária de campanha, existência de dívidas de campanha decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, não havendo sobras financeiras de campanha registradas, e não apresentação de termos de assunção de dívida pelo Diretório Regional, bem como de autorização do Diretório Nacional, com um cronograma de pagamento, quitação e anuência expressa dos credores. E, somados todas essas inconsistências, eu estou julgando essas contas como desaprovadas. É isso. Os dois. Alguma divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Paulo Henrique Fernandes de Abreu e Ângela Kenzia Santin, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial em relação ao primeiro e em dissonância com o parecer no segundo caso. Também da relatoria do Dr. Lídio, é o 2.5, processo 131.77, prestação de contas de partido do Movimento Democrático Brasileiro, exercício 2010, requerente Carlos Gomes Bezerra, presidente regional do PMDB, e o parecer é pela desaprovação das contas, suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por 6 meses. Já está mantido e, doutor Lídio, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Cuida-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Mato Grosso, atinente ao exercício financeiro de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCA, em seu relatório preliminar, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o requerente sanar as irregularidades detectadas, tendo o partido apresentado explicações, novos documentos e a prestação de contas retificadora. Em seu parecer conclusivo, a CCA opinou pela desaprovação das contas ao fundamento de que as impropriedades e irregularidades detectadas em seu conjunto comprometem a regularidade na prestação de contas aqui enfocada. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se propondo a manifestação do partido, o qual prestou esclarecimento e juntou novos documentos. E aí, novamente, o Procurador se manifesta pela desaprovação das contas, pela suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, pela aplicação da sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, e pelo recolhimento de verbos originários do fundo partidário considerado irregular, devidamente atualizada e sob pena de instauração de tomada de contas especial ao relatório. Já passando para o voto, verifica-se na presente prestação de contas a ausência dos requisitos necessários para a sua aprovação, sendo que a primeira delas é a utilização do valor de R$ 3.048, oriundo de recursos do fundo partidário para aquisição de 868 refeições e 2 refrigerantes, a saber, mês de janeiro, aquisição de 35 refeições, mês de fevereiro, aquisição de 138 refeições, março, 75, junho, 66 refeições e 2 refrigerantes, julho, 35 refeições, setembro, 67 refeições, dezembro, aquisição de 54 refeições. Ocorre que o artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos vincula a aplicação dos recursos do fundo partidário às normas de utilização previstas em seus incisos, a saber, artigo 44, os recursos oriundos do fundo partidário são aplicados. E aí consta aí quais são os motivos que permitem a aplicação da verba do fundo partidário, e a aquisição de alimentos e refrigerantes não consta. A jurisprudência é assente no sentido de que a realização de despesas com eventos, refeições e comemorações deve ser custeadas com recursos próprios, não havendo a possibilidade da utilização de recursos do fundo partidário para o pagamento de tais despesas, conforme se observa do julgado abaixo, que eu leio apenas a parte em negrito. Gastos com recursos oriundos do fundo partidário possuem aplicação vinculada, não se incluindo entre as espécies aceitas gastos com pagamento de remédios, refeições, missas, serviços funerários, gastos com periódicos e outros gastos que não estejam previstos na legislação de regência. Julgado nosso, aqui do TRE de Mato Grosso. E temos outra aí também no mesmo sentido, dizendo que não pode
gás do fundo partidário, isso é de Sergipe, com refeições, remédios, lanches, etc. E eu prossigo. No sentido da irregularidade da utilização dos recursos do fundo partidário, é imperioso trazer à colação trecho do parecer ministerial, e onde ele diz que se trata, na verdade, de uma regalia que foi realizada pelo partido político, e eu leio a parte em negrito. Também não se deve confundir serviços do partido, de que trata o inciso 1º do artigo 44, com serviços para filiados do partido, como é o caso de fornecimento de alimentação. De fato, os partidos políticos têm o dever de promover seminários, congressos, convenções, etc. Entretanto, equivoca-se o requerente quando assevera que qualquer espécie de despesa ocorrida nessas reuniões podem ser pagas com recursos públicos. E prossigo. Por outro lado, é mistério esclarecer que, embora a Lei 13.165 de 2015 tenha alterado a Lei 9.096 de 95, fazendo inserir no inciso 7º ao artigo 44, autorizando o pagamento de despesas com alimentação, é certo que tais alterações não podem ser aplicadas ao presente caso, uma vez que não é possível a retroação da lei eleitoral para atingir casos pretéritos. Aplica-se ao caso o princípio tempus regit actum, ou seja, a presente prestação de contas deve ser analisada à luz da legislação vigente à época dos fatos. Logo, os atos discutidos do presente processo deveriam ser analisados de acordo com a redação original dos dispositivos, cuja redação foi alterada pela Lei 13.165 de 2015, isto é, deve ser observada a redação anterior dos artigos da legislação eleitoral, conforme nos orientam os julgados abaixo, proferidos por esta Corte, inclusive. Vou ler apenas a parte negra. Questão de ordem, alterações trazidas pela Lei 13.165, rejeitada. Não obstante a expressa revogação do artigo 81 pela chamada mini-reforma eleitoral, Lei 13.15, pelo princípio tempus regit actum, as prestações de contas de campanha relativas às eleições pretéritas devem ser analisadas à luz da normatização de regência do pleito a que se referem, e há mais um outro no mesmo sentido, já do ministro Luiz Fux. A segunda irregularidade detectada no presente processo diz respeito ao fato de o Diretório Regional ter firmado o contrato para o fornecimento semestral de periódico com o jornal Folha do Estado no valor de R$ 600, também pago com o recurso do fundo partidário. E eu destaco que a despesa em questão também não é fundamental para o funcionamento do diretório ou ao desempenho da atividade político-partidária, sendo certo que este regional já se manifestou pela ilegalidade da realização de despesas com assinatura de periódicos, conforme nos orienta o julgado abaixo, e é no mesmo sentido e também pelo mesmo inciso do artigo que proíbe gasto com pagamento de buffet, coffee break, aquisição de refeições, pagamento de assinatura de periódicos é expresso na lei, e quitação de multas aplicadas em processos eleitorais, juros derivados da inscrição das referidas sanções em dívida ativa. E esse julgado ainda determina a suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário também e ressarcimento do montante apurado com aplicação irregular, sob pena de tomada de contas. E eu prossigo. A terceira irregularidade refere-se à não apresentação de prova da propriedade da cessão de veículos em número incompatível com as despesas de combustíveis, no valor de R$ 18.237,32, sendo que R$ 9.176,90 foram pagos com recursos do fundo partidário, conforme demonstrado abaixo. E eu trago aí um elenco, dos meses, na ordem cronológica, com os valores aplicados com gás de combustíveis aí, do mês de janeiro até o mês de dezembro do ano de 2010, evidentemente. Nos autos foi juntada apenas uma nota fiscal relativa à locação de um veículo no valor de R$ 540 no período 18 a 22 de 12 de 2010, totalizando 4 diárias, bem como a informação constante do balanço patrimonial de que o partido possui um veículo no valor de R$ 32.417, o que não condiz com os gastos de combustível no valor acima identificado, porque são apenas 2 veículos, e um por apenas 4 dias. Obviamente, é difícil aceitar que um veículo pode ter consumido tamanha quantidade de combustível, conforme destacou o procurador eleitoral em seu parecer. Eu leio apenas a parte negrita pedindo vênia ao eminente procurador. Não merece prosperar, por absoluta falta de provas, o argumento de que aludido combustível foi repartido ou distribuído entre funcionários e dirigentes que viajam a trabalho de diretório utilizado em veículo próprio. O PMDB sequer se deu ao trabalho de informar quais seriam esses veículos que teriam sido utilizados e as datas em que tais viagens ocorreram, de modo a permitir análise quanto à alegada compatibilidade de veículos e o consumo de combustíveis. De mais a mais, caso tivesse efetivamente ocorrido a entrega de combustível para abastecimento de veículos utilizados a serviço do partido, cumpria ao requerente ter contabilizado tais automóveis como doação estimável em dinheiro.
Acerca dessa argumentação, cumpre registrar que a idêntica ladainha foi utilizada na prestação de contas relativas ao exercício 2008 e 2009 para tentar justificar um gasto de mais de R$ 24 mil e de mais de R$ 18 mil, respectivamente, em combustível. O Diretório Regional, além de não apresentar os documentos do veículo lançado no balanço patrimonial, a fim de comprovar a sua propriedade, também não registrou as despesas como IPVA, DPVAT e licenciamento, o que caracteriza a quarta irregularidade. Houve ainda a utilização de recursos do fundo partidário para o pagamento de juros, multa e atualização monetária em virtude do atraso da quitação de faturas de energia elétrica, bem como o recolhimento em atraso de encargos trabalhistas, conforme demonstram documentos anexos aos autos, caracterizando a quinta irregularidade e ofensa ao entendimento jurisprudencial que segue e que eu peço vênia para não ler, porque diz que o pagamento de juros decorre do inadimplemento da obrigação e não pode ser pago com fundo partidário. E prossigo. Decisão é do ministro Félix Fischer. Outra questão levantada pelo procurador, cujos argumentos adota como razões de decidir, diz respeito à contratação da empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicações de São Paulo para a prestação de serviços de produção de propaganda partidária, tendo sido emitida 12 notas fiscais no valor de R$ 10 mil cada relativas aos serviços que supostamente teriam sido prestados nos meses de janeiro a dezembro de 2010. Os pontos destacados pelo procurador são: a circunstância de os números das notas fiscais serem praticamente sequenciais, número 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47 e 48, o que levanta a suspeita de que a Mídia Brasil Publicidade estava inativa ou é de fachada. B. O fato de as notas fiscais não terem sido canceladas, nem os correspondentes tributos recolhidos, conforme informação prestada pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo. C. Oportunidade concedida ao Diretório Regional para esclarecer a situação, de modo que poderia ter juntado, inclusive, as propagandas supostamente produzidas. Contudo, esta optou por simplesmente afirmar que tais serviços foram executados. Em se tratando de pessoa jurídica sediada em São Paulo, como entender o fato de tal empresa passar todo o mês sem emitir nota fiscal para outro cliente, mas tão somente para o requerente PMDB? A ausência de interesse da direção partidária em esclarecer a situação é outro fator que nos força a ter a operação como irregular, já que o principal interessado, o Diretório Regional, não adotou nenhuma iniciativa para solucionar a questão, comprovando a efetiva prestação dos serviços declarados. Concluindo, não houve a comprovação de que houve efetivo cumprimento ao inciso 5º, artigo 44 da Lei 9.096, incluído pela Lei 12.034/2009, que é a aplicação de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional da direção partidária, observado o limite mínimo de 5% do total, o que configura, para mim, a sexta irregularidade. Desse modo, obviamente, a prestação de contas apresentada não condiz com a realidade do exercício financeiro. As falhas apontadas não foram sanadas ou esclarecidas, comprometendo a irregularidade das contas apresentadas, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, referente ao exercício 2010. Via de consequência, fixo o prazo de 6 meses de suspensão para o recebimento das contas do fundo partidário do requerente, como medida sancionadora, ante a gravidade das irregularidades detectadas. Voto ainda pelo recolhimento dos valores do fundo partidário apontados como aplicação irregular nos termos propostos pela Procuradoria. Voto também pela aplicação da sanção prevista no artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096/95, em razão do descumprimento do comando contido no artigo 44, inciso 5º da mesma lei, destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres. Esse aqui diz respeito ao valor que deveria ser recolhido, ele é somado pelo período no decorrer do ano e é feito o pagamento pelo partido, a devolução pelo partido. É como voto. Consulto se há alguma divergência. Não, nenhuma divergência. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro relativo ao exercício de 2010, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 2.9 da pauta, processo número 5440, prestação de contas anual do PSB, referente ao exercício 2006, requerente Teodoro Moreira Lopes, presidente do PSB de Mato Grosso, e Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro. Parecer pela desaprovação. Já está ratificado. Estou com a palavra eminente relator, doutor. Perfeito, obrigado.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro PSB, referente ao exercício de 2006. As contas em questões foram apresentadas à Justiça Eleitoral em 2007 e vieram acompanhadas de documentos. A Coordenadoria da CCIA elaborou o relatório técnico preliminar, no qual apontou várias impropriedades nas contas do requerente. Intimado a se manifestar, o requerente solicitou dilação de prazo por 2 vezes, tendo apresentado documentos. Encaminhado o processo novamente à CCA, aquele órgão opinou pela realização de nova diligência, tendo o relator concedido o prazo de 20 dias para que a agremiação se manifestasse. Intimado, o partido solicitou dilação de prazo por 3 vezes consecutivas, tendo se manifestado após 130 dias da intimação. A CCA manifestou-se novamente pela desaprovação das contas, tendo em vista as inconsistências encontradas, sendo concedido o prazo de 72 horas para que o partido se manifestasse, porém, deixou o prazo transcorrer em habeas. O procurador eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas. O processo foi levado à sessão de julgamento, tendo as contas sido desaprovadas nos termos, por meio do acórdão 20067, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. No meio do processo número 25929/2013, o Diretório Regional do PSB propôs ação de declaração de nulidade em face daquele acórdão, que transitou em julgado em dezembro de 2010 sob a alegação da existência de nulidade processual desde a apresentação de contas até a data do julgamento, pois não fora constituído advogado nos autos, mesmo após a vigência do disposto do artigo 37 da Lei das Eleições, quando a prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional. Em 30 de junho de 2015, o colegiado de 2014 proferiu o acórdão 24878, que, julgando a ação de declaração de nulidade processual, julgou procedente o pedido, decretando a nulidade do acórdão 20067. Em certo trecho da fundamentação do voto condutor, o relator destacou o prejuízo para a agremiação partidária advindo da não condição de advogado. E peço vênia para não ler. Na parte final do seu voto, o relator da ação declaratória determinou a remessa dos autos a este relator a fim de que regularize a representação processual e, a partir da intimação da sessão de julgamento, prossiga no processamento e julgamento daqueles autos como entenda pertinente. Determinada a intimação do Diretório Regional para realizar sua representação processual, este regularizou-a, constituindo o patrono e juntando procuração da atual gestão, o que tornou o processo apto para ser levado a julgamento, como está sendo feito, é o relatório. E prossigo com o voto, O partido apresentou suas contas no dia 8 de maio de 2007, em dissonância com o artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos, que prevê como data limite para tal obrigação o dia 30 de abril de 2007. Portanto, as contas foram apresentadas fora do prazo legal. Como relatado, o PSB não supriu nem esclareceu todas as irregularidades detectadas em suas contas, conforme descrito nos relatórios confeccionados pela CCIA, em número de 3 no total. Após a análise dos documentos e esclarecimentos prestados pelo partido, o analista das contas da CCIA apontou as seguintes irregularidades. 1. Solicitada a prestação do demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas. O partido atendeu parcialmente a diligência apresentando o formulário sem assinatura do presidente e do tesoureiro da agremiação. 2. Necessidade de regularização e apresentação de esclarecimento sobre a documentação comprobatória de despesas abaixo elencadas. A. Fatura de energia elétrica referente ao mês de junho de 2005, em nome de pessoa física. O diretório informou que a conta de energia elétrica, no valor de R$ 173,34, encontrava-se em nome do tesoureiro do partido, por desconhecimento ou em função de restrições comerciais por parte do partido. Contudo, não houve apresentação de documentação da comprobatória das alegações, permanecendo a irregularidade. B. Está errada a letra aí, mas é a letra B. Apresentação de recibos simples, serviços contábeis, apresentação de recibos simples para comprovação de despesas com a prestação de serviços contábeis no valor de R$ 1.101, pagas com recursos do fundo partidário, ao invés da trazida da nota fiscal de prestação de serviços, permanecendo a irregularidade. Letra C, deveria ser apresentação de recibos simples, função de secretário. Apresentação de recibos simples para comprovação de despesas com a prestação de serviços na função de secretário, sem vínculo empregatício no valor de R$ 3.000, pagas com recursos do fundo partidário, em desacordo com o artigo 9º da Resolução 21.841 de 2004, permanecendo a irregularidade. Aqui é a letra D. Apresentação de recibos simples, serviços contábeis, ausência de assinatura do emitente.
Apresentação de recibos simples para a comprovação de despesa com a prestação de serviços contábeis no valor de R$ 1.300, pagas com recurso do fundo partidário, sem assinatura do emitente, permanecendo a irregularidade. Apresentação de recibos simples, serviços contábeis também. Apresentação de recibos simples para comprovação de despesas com prestação de serviços contábeis no valor de R$ 1.300, pagas com recurso do fundo partidário, ao invés de trazido na nota fiscal da prestação de serviço, permanecendo a irregularidade. 3. Ausência da comprovação de que houve a doação de veículo por parte de terceiro para a agremiação. Está escrito errado aí, agremiações, né? Também cuiabano aí, agremiações, conforme a alegação de folha 506. Não houve manifestação sobre este ponto, permanecendo a irregularidade. 4. Necessidade de organizar e apresentar documentação complementar relativa às despesas pagas com recurso do fundo partidário, conforme registrado no demonstrativo de receita e despesas, o que foi atendido pelo diretório. Todavia, restou evidente a existência de ocorrências com despesas pagas com recurso do fundo partidário no montante de R$ 16.400,02, cujos comprovantes foram julgados inaptos pela CCA em razão do comando contido nos artigos 34 a 37 da resolução já supracitada. Diante das pendências e do parecer pela rejeição das contas, a CCA ponderou nova diligência junto ao PSB, nos termos do artigo 24 da resolução 21.841. Intimado, o partido silenciou-se. O artigo 9º da resolução 21.841 especifica como as despesas devem ser comprovadas em verbos. Eu vou ler apenas os itens em negritos, pedindo vênia aos demais, porque encontro isso aí no corpo do voto. 1. Documentos fiscais emitidos, assim deve ser comprovado, emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens, bens e serviços adquiridos por pessoa física ou jurídica. 2. Recibos contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, a natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal. De sua vez, o artigo 14 da resolução já supracitada traz o elenco das peças que devem ser apresentadas numa prestação de contas de campanha, de modo que a requerente deixou de atendê-los ao não trazer aos autos o demonstrativo necessário. Quanto às impropriedades que restaram após diligências, peço vênia para citar, exceto do ilustre procurador, e agora eu peço vênia para não citar, porque está aí no corpo do voto também. Já estão bem demonstradas as irregularidades, né? Relacionadas a essas graves violações legais e irregularidades, cumpre consignar que qualquer desconformidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as contas dos partidos configura vício passível de macular o processo eletivo, ocasionando a desaprovação das contas. No presente caso, não obstante as diversas oportunidades concedidas ao partido para sanar ou justificar as irregularidades apontadas, estas não restaram frutíferas, posto que o PSDB não se desincumbiu das diligências que eram de sua responsabilidade. As impropriedades apuradas, afinal, são de natureza insanável, já que evidenciaram que o partido impediu o efetivo conhecimento pela Justiça das receitas e despesas realizadas no ano de 2006, tornando inviável a regularização de suas contas. As falhas apontadas não foram sanadas ou esclarecidas, comprometendo a regularidade das contas apresentadas, de modo que, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do Partido Socialista Brasileiro PSB referente ao exercício 2006. Via de consequência, fixo o prazo de 4 meses de suspensão para recebimento das cotas do fundo partidário. E voto ainda pelo recolhimento dos valores do fundo partidário, apontados na informação prestada pela analista de contas, as folhas 775, nos termos do artigo 34 e 37 da resolução 21.841, é como voto. Estou desaprovando as contas. Desaprovou as contas? Em consonância com o parecer. Em consonância com o parecer. Há alguma divergência, doutor Paulo? É só uma questão, é o parágrafo 3º do artigo 37 da lei 196, e parece, doutor Líbio, que teria ocorrido a prescrição da suspensão quando o processo não é julgado em 5 anos. Como se trata de prestação de conta de 2006, eu digo isso porque eu estou com um processo semelhante desse mesmo partido, só que... Prescrição da suspensão só, né? Só da suspensão do fundo partidário. Eu vou acolher e vou fazer inserir no corpo do voto. Não, dele é novo, dele é lançamento. E esse aqui vai prescrever em abril tudo, né? Se não julgado. Nós temos casos. Mas aí... eu decreto então a prescrição do direito de cobrança do recolhimento do fundo partidário e da suspensão. Mas mantenho a desaprovação das contas. Mantém. Você faz essa correção, né? Faço. Estou. Ok, então, de acordo. Então, havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Socialista Brasileiro, PSB,
referentes ao exercício de 2006, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. A ressalva é não há necessidade de fazer a ressalva aqui. Não está. 2.10 da pauta, processo 78644, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, requerente Eliene José de Lima. Só um parêntese, Vossa Excelência vai fazer a correção aí, né, no corpo do voto. Vou fazer no corpo do voto. Tá certo. Relator doutor Rodrigo, já aparecer pela desaprovação, já mantido, Vossa Excelência da palavra, doutor. Obrigado. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado federal Eliene José de Lima, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou justificativas, novos documentos e prestação de contas retificadora conforme folhas 3480 e 8990. A CCE apresentou o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, por entender que as inconsistências e omissões detectadas comprometem sua regularidade. A douta Procuradoria manifestou-se também pela desaprovação das contas. Este é o relatório, o parecer foi mantido conforme informado e sigo com o voto, senhora presidente. Entre as irregularidades apontadas, a CCCA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. 1. Realização de despesas sem emissão de notas fiscais. Foi detectada a existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem emissão de notas fiscais, cujos documentos deveriam ser apresentados para análise. Sobre esse item, o candidato apresentou recibos de pagamento às folhas 5759 e 6263. Detalho a seguir as despesas pagas e comprovadas que teriam sido comprovadas mediante apresentação de recibos. São dois os itens: um plano de telefonia celular CDL no valor de R$ 2.100, tendo o candidato apresentado recibo e cópia do cheque emitido para o pagamento da referida despesa relativa ao mês de agosto de 2014. E outro plano de telefonia celular CDL no valor de R$ 400, tendo o candidato apresentado recibo e cópia do cheque emitido para pagamento da referida despesa, esta com relação ao mês de setembro de 2014. Em que pese a documentação apresentada, persiste a inconsistência, uma vez que, até conforme parecer da CCIA, não se trata de documento hábil para a comprovação da referida despesa. Segunda irregularidade, ausência de documentação de despesa declarada. A CCIA solicitou documentação comprobatória de várias despesas declaradas como efetuadas. Quanto a esse item, o candidato apresentou a documentação de folhas 57 a 77. Entretanto, não foi localizado nos autos a documentação comprobatória da despesa efetuada em nome de Eva Saraiva da Silva, no valor de R$ 1.500. Assim, a diligência foi parcialmente atendida, restando a inconsistência de ausência de comprovação da referida despesa, ensejando a indicação de ressalva. Terceira irregularidade, omissão de despesas em confronto com a base de dados da Justiça Eleitoral. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Sobre esse item, o candidato apresentou justificativas, alegando que, quanto à omissão de despesa da nota fiscal 21.592, CNPJ declinado no valor de R$ 10.000 a despesa. Afirma o candidato que houve erro por parte da empresa que lançou a despesa em duplicidade. Alega que efetuou somente uma compra de combustível no valor de R$ 10.000, cuja nota fiscal é de número 21.593, e que tal despesa encontra-se lançada na prestação de contas. Quanto às notas fiscais que discriminam a seguir, a de número 682 no valor de R$ 1.000, a de número 1607 também de R$ 1.000, a de número 358 de R$ 2.000,22 e a de número 833 de R$ 4.023,80, alega que foram emitidas no interior do estado, nos municípios de Ponte Branca e Nova Chavantina, sem o conhecimento do candidato, que já solicitou o cancelamento das referidas notas. Quanto a outra omissão de despesa, a nota fiscal número 3 de emissão de Marcelo Mendonça Silveira, no valor de R$ 50.000. Alega que houve erro no valor da emissão, que na verdade é de R$ 5.000, cuja despesa está comprovada mediante a correta emissão da nota fiscal número 4, de 3 de outubro de 2014, do mesmo emissor e devidamente lançada na prestação de contas. Alega, por fim, não existirem irregularidades acerca desse item.
No entanto, em que pese as justificativas apresentadas referentes à omissão das notas fiscais, não foram regularizados os registros das referidas despesas na prestação de contas retificadora, nos termos do artigo 50 da Resolução TSE 23.406/2014, persistindo assim a irregularidade apontada. Outro sim, nenhuma declaração dos emissores das notas, supostamente emitidas em duplicidade, foi apresentada, ensejando assim a desaprovação das contas. A quarta irregularidade, despesas realizadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. Foram detectadas despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 2 de setembro de 2014, mas não informadas à época. Sobre isso, o candidato informou às folhas 36 ter optado por realizar os lançamentos somente no momento do pagamento das despesas, efetuando seu registro como já quitado. Que pesa a justificativa apresentada, persiste a inconsistência, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 31, parágrafo 14 da resolução. No entanto, a irregularidade não enseja a desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva. Essa é a irregularidade. Quinta irregularidade, omissões de registro de despesa, divergência encontrada mediante a compensação de cheque. O órgão técnico constatou a compensação dos cheques 850.022, 850.025 e 850.021, entretanto não foi localizado o registro na prestação de contas. Referente ao cheque final 21, o candidato alegou que ele não foi compensado, mas sim cancelado, afirmando ainda ter apostado cópia aos autos. A CCIA, contudo, aponta a não apresentação da documentação comprobatória do cancelamento do referido cheque. Quanto aos cheques finais 22 e 25, o requerente afirma que foram compensados e devidamente registrados na prestação de contas retificadora. No entanto, a CCIA também não localizou registro na prestação de contas retificadora. Assim, não é efetuada a correção, e não havendo maior detalhamento sobre as despesas pagas com os referidos cheques, persiste a inconsistência, o que também enseja a desaprovação das contas. E, por fim, número 6, despesas pagas com um único cheque. A CCIA verificou que foi registrado na prestação de contas pagamento de despesa com pessoal para os prestadores de serviços Beatriz da Silva Teixeira e Adenil Clara de Barros, em 4 de setembro e 3 de outubro de 2014, respectivamente, no valor de R$1.000 cada, totalizando R$2.000. Entretanto, consta nesses registros que as despesas foram pagas com o mesmo cheque, R$850.091, que foi compensado no valor de R$1.000, conforme extrato de folha 15. Em justificativa, o candidato informou à folha 37, abro aspas, trata-se de erro de lançamento que foi devidamente corrigido na prestação de contas retificadora que segue em anexo, fecho aspas. Embora o requerente tenha afirmado novamente que regularizou o referido inconsistência, o órgão técnico não detectou o registro da correção na prestação de contas retificadora. Persiste, pois, a inconsistência, uma vez que não restou esclarecido como foram quitadas as despesas, bem como não foram apresentados documentos comprobatórios, conforme dispõe o artigo 40, para a primeira linha A da Resolução 23.406/2014 TSE. Assim, senhora Presidente, na linha do que se manifestaram a CCIA e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, concluo que, embora o candidato tenha se esforçado para justificar ou sanar as inconsistências apontadas, não logrou êxito em comprová-las de forma inconteste. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, desaprova as contas do requerente Eliene José de Lima, e é como voto, senhora Presidente. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Eliene José de Lima nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Não, eu estou aqui lembrando o que vai acontecer pós-resultado. Processo 2.11, aliás, processo número 86790, 2.11 da pauta, prestação de contas, cargo de deputado federal, requerente Suadna Macedo de Souza. O relator é o Dr. Rodrigo, eu ia parecer pela desaprovação já mantida, Dr. Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas da candidata a deputado estadual Suadna Macedo de Souza, relativa à eleição 2014, parecer da CCIA. Em parecer preliminar, proporcionou a oportunidade de sanar irregularidades apontadas. Ela foi intimada, apresentou justificativas, explicações. O parecer conclusivo é pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pela desaprovação das contas e parecer ora mantido. E o voto, senhora presidente, se a senhora me permitir, as inconsistências são 5, mas as duas que foram preponderantes para eu acolher o parecer da CCIA e da douta Procuradoria Regional Eleitoral para a desaprovação são, e o voto está disponível a todos, a ausência do extrato bancário em sua forma definitiva e também que a conta bancária, senhora presidente, declarada na prestação de contas e exame, não consta da base de dados dos extratos eletrônicos. Foi oportunizado, a requerente apresentou a singela justificativa que não teria sido possível obter as informações requeridas junto ao Banco do Brasil, que pediu o prazo de 30 dias, mas o fato é que até esta data não houve efetiva juntada dos esclarecimentos necessários, o que impede a verificação da regularidade das contas. De modo, senhora presidente, que voto por entender que não foi possível a análise efetiva das contas em razão dessas irregularidades, eu voto em consonância com o parecer ministerial para desaprovar as contas da requerente Suárina Macedo de Souza. É como voto, senhora presidente? É o requerente, agora que eu fui informado. O requerente Suárina Macedo de Souza, verdade. É o requerente. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Suárina Macedo de Souza nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, processo 6865, processo administrativo de designação de juiz para jurisdicionar em substituição à 61ª Zona Eleitoral Comodoro. Eu fiz uma síntese, a proposição da sessão de registro de membros e juízes eleitorais, visando a designação do senhor Leonísio Salles de Abreu Júnior para responder em substituição pela 61ª Zona Eleitoral Comodoro, em razão das férias do excelentíssimo senhor Marcelo Souza Melo Bento de Rezende, pelo período de 19/10 a 7/11/2015, diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional. Eu estou então votando por essa homologação da aludida portaria que já designou. Há divergências? O Tribunal, por unanimidade, homologou a portaria 340/2015, que designou o senhor Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de direito da terceira vara de Pontes e Lacerda, para responder em substituição pela 61ª Zona Eleitoral Comodoro, no período de 9/10 a 7/11/2015. Processo 17205, administrativo, designação de juiz também. A proposição visa a designação do juiz eleitoral para responder em caráter precário pela 50ª Zona Eleitoral Nova Monte Verde, uma vez que o presidente do Tribunal de Justiça revogou com efeitos a partir de 3/11/2015 a designação do excelentíssimo senhor Jean Luiz Maia Dias, juiz titular da vara única da comarca de Itiquira, para jurisdicionar na comarca de Nova Monte Verde, onde também exercia a titularidade das funções eleitorais. Diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional, expedi a portaria número 344/2015 em sintonia com as normas que regem o exercício da jurisdição em primeiro grau e com respaldo no artigo 1940 do regimento interno deste tribunal. Pelo exposto, voto pela homologação da portaria número 344, que dispensou o excelentíssimo senhor Jean Luiz Maia Dias das funções eleitorais perante a 50ª Zona Nova Monte Verde a contar de 3/11/2015 e designou a ad reverendo do tribunal a excelentíssima senhora Janaína Rebussi de Nazete, juíza titular de Paranaíta, cumulativamente jurisdicionando na primeira vara de Alta Floresta, para responder em caráter precário pela 50ª Zona Eleitoral Nova Monte Verde, a partir de 3/11/2015, até a entrada em vigor de novo titular a ser designado pelo pleno deste tribunal. Há divergências? De acordo. A unanimidade, homologado, portanto, a portaria 344. Senhora presidente, ainda há tempo, é candidata Suárina.
É candidata? Então você me induziu a erro. Peço escusas e faço o registro aqui em ata, mas o Breno que me induziu a erro. Ah, é? Você tem certeza? A foto não quer dizer nada. A conta registrada consta registrado como candidata a deputada. Mas a foto não me convence muito. Não é só a foto que você tem? Só a foto que você tem não me Deixa a palavra em aberto. Nada havendo mais a ser tratado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.